Você pode repetir isso direto. E vamos rezar nessa canção. A cruz sagrada, seja minha luz. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal de evangelização. Estou aqui hoje com a minha amiga Silvia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. E estamos aqui para rezar junto com você, né? Você que nos acompanha através do canal. E nós queremos hoje começar entregando a Deus esse momento, rezando, pedindo a Ele que venha sobre nós o Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nesse mês de agosto, mês das vocações, nesse momento, nesse dia hoje especial, dia da transfiguração do Senhor, que a gente possa abrir o nosso coração para que Ele possa falar através dessa música e através dessa oração, né, Silvia? Seja bem-vinda. Obrigado, Wilson. Estamos aqui hoje para falar sobre sentimentos, né? Sentimentos que toda a pessoa humana tem. Raiva, dor, medo, alegria, nojo, tristeza. E a passagem, assim, uma passagem muito interessante que a gente consegue falar sobre os sentimentos é a passagem de Jesus entre os samaritanos, que dizia assim: Jesus chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que caminhava, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado de uma caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta, mais ou menos pelo meio-dia. Calor, sequidão, aridez. Quase ninguém ia estar naquele poço uma hora daquela. Difícil, porque era muito quente. Então Jesus sentou. Uma mulher da Samaria chegou para tirar a água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. A samaritana, como sendo judeu, sendo judeu, tu me pedes de beber? A mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que lhes pedirias, e ele te daria água viva. Ela disse então: Senhor, nem sequer tem vasilhas, e o poço é profundo. De onde, pois, tirais essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do que ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água, a do poço, terá sede novamente. Mas aquele que bebe da água que lhe darei,
nunca mais terá sede. Agora, às vezes, vocês podem estar se perguntando, o que isso tem a ver com sentimento? Água, na Bíblia, fala sobre a humanidade. Então, quando Jesus vai e conversa com a samaritana e pede a água do poço dos samaritanos, significa que ele está pedindo a humanidade verdadeira daquela mulher. Só que como tem na continuação dessa parte, aquela mulher tinha um segredo. Aquela mulher tinha um sentimento. Vocês já pararam para pensar por que ela foi ao poço ao meio-dia, naquele horário tão difícil, tão árido? Ela não queria encontrar ninguém. Ela estava abastada do poço. Ela tinha vergonha de quem ela era. Ela estava sozinha. Ela queria se esconder. Porque se ela fosse naquele poço, nos horários que todo mundo daquela época tinha o costume de ir, ela iria encontrar outras pessoas. E essas outras pessoas poderiam julgá-la. Então ela não queria isso. Então por isso ela ia ao meio-dia. Quente, árido, difícil, parecendo um deserto. E sozinha. Só ela. Jesus, não por coincidência, por Deus ciência, chegou exatamente naquele horário. E estava ali sentado, esperando. Quando ela chegou, ele pediu a água dela. Mas ele pediu a humanidade verdadeira dela. Por quê? Ela tinha que contar para ele por que ela tinha aqueles sentimentos. Porque ela tinha medo. Porque ela tinha tristeza. Porque ela queria se afastar. Às vezes, em alguns momentos, ela tinha raiva. E uma mulher naquele tempo não podia, se ela não podia ter voz, naquele tempo, você imagina uma mulher ter sentimentos. Por essa razão, e Jesus já sabia tudo isso dela. Ele só estava aí esperando ela tomar a decisão. E tomar a decisão com coragem de puxar aquela água lá do fundo do poço. Mas lá do fundo. Que de qualquer maneira era como se estivesse falando que era a humanidade dela lá do fundo da alma dela. E que para ele, ela não precisava ter medo, ela não precisava ter vergonha, e ela não precisava fingir que ela estava com raiva daquela situação em que ela estava vivendo. Nisso, Jesus, gentilmente e com muito carinho no olhar, conversou com ela. E ela expôs toda a situação. Ela falou com Jesus verdadeiramente que ela era impura, porque ela era casada, porque ele perguntou do marido dela depois. Aí ela falou assim, não, eu tenho 5 maridos. E para uma mulher, naquele tempo, imagina como que ela era. Imagina como ela era julgada. Imagina como ela era maltratada.
Imagina como as pessoas faziam ela deitar no chão de costa e passar por cima dela, como se ela fosse um tapete, como ela fosse um pano sujo. Jesus chegou para ela na frente daquele poço e falou para ela: chega, está na hora de vocês conhecerem o meu Pai. Só que o meu Pai é para todos, sem exceção, inclusive uma samaritana. Quando ela expôs a situação, quando ela tirou tudo aquilo que estava dentro dela, toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela frieza, todo aquele comodismo, toda aquela sensação, deixa, é assim mesmo minha vida. Quando ela tirou isso e entregou nas mãos de Jesus, Jesus recebeu a água dela e apresentou para ela a água viva de Deus. Aí a vida dela se transformou. Por quê? Essa água viva, ela nunca, mais ela teve sede. Então, as emoções dela foram transformadas em alegria. E na continuação dessa parte da Bíblia, ela sai correndo e vai para os seus e vai dizer: Ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Então, quando ela foi salva pelo amor de Deus, pela misericórdia de Jesus, ela virou uma das primeiras, como se fosse uma apóstola de Jesus. Saiu para falar com todos os samaritanos o que o Filho de Deus tinha dito para ela. E com certeza, ela não parou só ali. Então Deus, ele vem para nos curar. E ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Quando aconteceu a crucificação de Deus, ele pegou todos os nossos pecados e pagou a nossa conta. A conta está paga. Ilusão é aquele que pensa que ainda deve alguma coisa. E se deve, se ir de coração, mas de coração, rasgado, aberto, como aquela samaritana conseguiu falar com Jesus, ele tem a libertação. Ele tem a libertação de todas as dores, de todas as tormentas. Então, o que fazer dentro de uma situação dessa? Faça uma análise na sua vida, busque os seus pensamentos, busque os seus sentimentos. A gente não precisa ser bonzinho a vida toda. A gente tem que se aceitar, aceitar os nossos sentimentos, nos conhecer. E através desse conhecimento, a gente consegue ter um parâmetro do que agrada a Deus e do que não. Feito isso, faça uma boa oração, uma preparação adequada e vai buscar um padre. Faça uma boa confissão. Porque Deus é misericórdia. E o amor de Deus nunca nos condena, porque Deus nos ama. E nos ama eternamente.
A promessa, a aliança que Ele fez conosco não acaba nunca. Só basta a gente crer, acreditar e se rasgar verdadeiramente para Ele. Abrir o coração de verdade com Ele, na frente dEle. A gente não precisa ter medo. O amor de Deus, Ele não julga, Ele ama. Só que a gente precisa tirar aquela água lá do fundo. A gente precisa olhar lá para dentro. A gente precisa olhar lá nos nossos sentimentos. De repente aconteceu algum equívoco. Que você, quando era pequenininho ou pequenininha, entendeu errado. De repente você viu uma cena na sua vida e você compreendeu com os olhos de criança. E você agora não está se permitindo a ver tudo isso com os olhos de adulto. E se você não se dá essa permissão, a sua libertação fica lá atrás. Então se permita a sentir, se permita a se perguntar: por que eu penso assim? Por que eu reajo assim a essa situação? Por que eu fico dessa maneira quando acontece isso? Por que eu fico tão agitado, agitada? Por que eu choro? Por que eu bato o pé? O que será que aconteceu? Começa a se perguntar. Porque quando a gente começa a se perguntar, as respostas vêm. Sabe quando fala bate na porta? É isso. A pergunta é esse bater na porta. E quando você bate na porta com algumas perguntas para si própria ou próprio, a verdade vem. E essa verdade é única e exclusivamente a misericórdia de Deus. Porque quando você vê e enxergar essa verdade, entrega na mão do Pai. Entrega na mão do Pai que vai dar tudo certo. Porque o amor de Deus não condena. Ele só ama. Então se permita ser amado por Deus. Tá? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E nessa palavra, então, que a gente possa realmente abrir o nosso coração para que o Senhor possa agir, para que Ele possa manifestar a sua glória, a sua misericórdia. E você é convidado nessa noite a fazer a sua oração, fazer a sua entrega, abrir realmente o seu coração. Se necessário for, que você faça uma boa confissão, que você realmente peça a Deus
o sentimento do arrependimento, para que você possa ser curado, para que você possa ser restaurado nessa noite. Faça a sua oração, a sua entrega, peça a Ele. Pois com teu braço forte realizas prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Que você tenha um dia, uma semana abençoada, que nós possamos assim ter cada dia mais esse sentimento curado, nosso coração restaurado. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor.